Então, hoje é o nosso dia 2 do Clube do Livro Mais Esperto que o Diabo. Sejam todas muito bem-vindas. Então, eu enviei lá no grupo quem foi Andrew Carnegie e uma introdução, então, do capítulo 1, né? Como foi que o Napoleão Hill recebeu a sugestão para melhorar a pesquisa, de que forma o Napoleão Hill iria direcionar a pesquisa dele, então, em busca do sucesso e do fracasso, os motivos de sucesso e os motivos do fracasso de milhares de pessoas, tá bom? Porque daí, conforme o Carnegie disse, o mundo está precisando de uma filosofia de realização prática e inteligível, tá bom? Organizada a partir de conhecimento resultante da experiência de homens e mulheres, da grande universidade da vida. Então, espero que todas vocês tenham escutado os áudios lá e a gente dá continuidade onde o Napoleão Hill, ele fala começando uma vida nova. Tá joia? Então, todas aqui, todas ok. Quem sentir de abrir a câmera pode abrir. Na gravação não fica aparecendo vocês, na gravação só aparece eu. E aí, vamos lá. Vamos lá, porque daí eu pretendo no decorrer aqui a gente entregar alguns processos para vocês, tá bom? Então, bora lá. Começando uma vida nova. O discurso do Sr. Carnegie reformulou a minha vida por completo e plantou em minha mente um desejo ardente que me orientou sem cessar. Isso aconteceu mesmo eu não tendo a mais vaga ideia do que significava o termo outro eu. Durante o meu trabalho de pesquisa nas causas de fracasso e sucesso, tive o privilégio de analisar mais de 25 mil homens e mulheres que eram rotulados de derrotados. Mais de 25 mil homens e mulheres rotulados de derrotados. E mais de 500 que eram classificados de bem-sucedidos, tá? Ele sempre coloca entre aspas o fracasso e o sucesso, a derrota e o que é ser bem-sucedido. E aí ele fala, muitos anos atrás eu tive o meu primeiro contato com aquele outro eu que o senhor Carnegie havia mencionado. A descoberta veio como ele disse que viria, como um resultado de 2 pontos cruciais da minha vida, mas que foram, na verdade, emergências e que me forçaram a pensar um jeito de vencer as minhas dificuldades, de tal maneira que eu nunca havia experimentado. Então, ele passou por 2 pontos cruciais de muita emergência na vida dele, que ele foi forçado a pensar de uma forma que ele nunca havia experimentado antes, né? Para ele vencer a tamanha dificuldade que ele estava encontrando na vida dele. Gostaria que fosse possível descrever essa descoberta sem o uso do pronome pessoal eu, mas isso é impossível, visto que ela ocorreu por meio de experiências pessoais que não podem ser separadas. Para dar uma visão completa da descoberta, eu teria que voltar aos meus primeiros desses 2 pontos marcantes da minha vida e mostrar o passo a passo essa descoberta. Só que aí o que acontece? Para não ficar extensa demais e eu não ficar aqui nesse momento nosso da manhã trazendo toda a trajetória de Napoleão Hill, eu vou pular algumas partes, tá bom? Por isso, novamente, oriento que cada uma tenha o seu exemplar, adquira o seu livro para poder ler essa obra, né? Essa obra, o mistério revelado da liberdade e do sucesso, para vocês poderem acompanhar na íntegra, tá bom? Então vamos lá. Ele organizou os 17 princípios do sucesso e as 30 maiores causas do fracasso. Ele era um esqueleto, ele estava organizando a pesquisa dele, tá bom? 17 princípios do sucesso, 30 maiores causas do fracasso. Mas aquele
era um esqueleto que tinha que ser coberto com carne de realização e da experiência. Então, ele precisava ver realmente a realização daquilo e a experiência. Além disso, tinha que ser dada ao trabalho uma alma que inspirasse homens e mulheres a não somente transporem obstáculos, mas também a não se deixarem abater por eles. A alma que ainda teria que ser adicionada, como eu descobri depois, somente se tornaria disponível após aparecer o meu outro eu, por meio dos dois pontos cruciais. Então, bora lá. Aí ele traz toda a trajetória dele. Ele começou, gente, o Napoleão Hill, ele era dono de várias empresas. E o que começou a acontecer com ele? Ele começou a sentir um descontentamento tão profundo de tudo aquilo que ele fazia, que ele começou a se demitir. Ele se demitia. Ele abria mão, ele abriu mão de uma empresa dele, de uma fortuna dele, ele abriu mão, porque ele estava, nossa, incessantemente atrás do que era esse outro eu. E aí aquele descontentamento, sabe o nosso despertar? Quem já passou pelo despertar ou está atravessando o momento do despertar, que você começa a falar assim, meu Deus, parece que eu não me encaixo em mais nenhuma dessas caixinhas que eu estava até então. Foi isso que começou a acontecer com o Napoleão Hill, tá bom? Aí uma revista Golden Rule, a revista que ele estava por último, estávamos destinados a nos separar. Quanto mais sucesso alcançávamos, mais descontente eu me tornava. Até que finalmente, devido a um acúmulo de perturbações causadas por sócios no negócio, eu dei a revista como um presente a eles e deixei o negócio. Com essa atitude, provavelmente joguei fora uma pequena fortuna. Aí ele voltou a uma escola de treinamentos para vendedores. A missão dele era treinar um exército de vendas de 3.000 pessoas para uma rede de lojas. E aí, dentro de 6 meses, esse trabalho já havia rendido para ele mais de US$ 30.000. O sucesso, olha isso, o sucesso em termos financeiros estava coroando meus esforços como abundância. Novamente, meu espírito estava descontente. Tá vendo? Não era só o dinheiro. Não era o dinheiro em espécie. Sucesso. A gente falou sobre isso no primeiro encontro. Vamos destruir, descriar para sobrecriar uma realidade diferente todos os nossos pontos de vista. Tudo que você acredita, o que eu acredito, o que nós acreditamos, definimos, concluímos todas as nossas projeções, expectativas, definições, conclusões, linearidades, concentricidades sobre o que é sucesso, sobre o que é fracasso, sobre o que é liberdade. Vamos destruir, descriar? Vamos destruir, descriar tudo agora para que a gente possa acessar novas informações, novas consciências, ressignificar nossos pensamentos, sentimentos, emoções sobre o que é sucesso, fracasso, liberdade, dinheiro, tá joia? E aí aqui o Napoleão Hill ele vai nos trazer isso, tá? Então ele estava novamente descontente. Eu não estava feliz. Tornava-se a cada dia mais óbvio que nenhuma quantidade de dinheiro em algum momento me faria feliz. Sem a menor desculpa razoável por minhas ações, eu saí do negócio e desisti de um empreendimento no qual teria facilmente recebido um salário satisfatório. Meus amigos e sócios no negócio pensaram que eu estava louco, e eles não estavam errados nos seus pensamentos. No fundo, eu estava até inclinada a concordar com eles. Mas parecia, deixa eu virar aqui, mas parecia que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar de ideia. Procurava pela felicidade e eu ainda não a tinha encontrado. Pelo menos essa é a única explicação que eu poderia oferecer para justificar as minhas atitudes um tanto quanto inusitadas, né?
ficar saindo dos negócios de fortunas. Qual homem? Aí ele faz uma pergunta: qual homem que realmente conhece a si mesmo? Qual homem? Então eu refaço a pergunta aqui: qual a mulher? Quantas de nós aqui realmente conhecemos a nós mesmas? E aí, tudo isso que ele está contando aconteceu no final do outono de 1923. Ele se sentia solitário, sem recursos e, pior ainda, sem nenhum plano para tirá-lo daquela situação difícil. Na verdade, era a primeira vez na vida que ele estava acuado devido à falta de recursos. O autor do best-seller Quem Pensa Enriquece estava sem recursos financeiros. Em muitas ocasiões já havia passado por momentos de aperto, mas nunca antes havia faltado dinheiro a tal ponto de eu não conseguir suprir as minhas necessidades pessoais. A experiência me assombrou. Eu parecia estar totalmente à margem do que poderia ou deveria fazer. Tipo, ele não sabia. Ele estava sem eira nem beira, tá bom? Vão sendo bem-vindas aqui. Tem mais mulheres entrando. Ai, que lindo. O despertar é dolorido. A Gilmara colocou. A Lucileia, bom dia. Cláudia entrou aqui também. Ó, quem sentir, vai escrevendo aí no chat, tá bom? Vai escrevendo aí. Em determinado momento aqui a gente abre para compartilhar, para trocas, tá bom? Quem mais já se viu numa situação dessa? R$ 0. Zero, gente, zero. Levanta a mão. Levanta a mão. Eu. Então vamos lá. E ele ficava pensando milhões de formas de conseguir resolver os seus problemas, mas ele ia descartando todas as coisas que ele pensava. Eram impraticáveis ou eram impossíveis de realizar. Me senti como alguém que estava perdido em uma selva, sem uma bússola sequer. Toda tentativa que ele fazia para tirar ele daquela dificuldade acabava levando de volta ao início, de volta ao ponto de partida. Tudo que ele tentava fazer para sair daquela situação fazia ele ficar cada vez mais, voltava ao ponto de partida. Por quase 2 meses, eu sofri com a pior das doenças humanas. Eu grifei essa parte. Ele fala que ele sofreu por quase 2 meses com a pior das doenças humanas. Qual é a pior das doenças humanas? E meu ponto de vista aqui concorda com ele. A indecisão. A indecisão te mantém presa. A dúvida te mantém paralisada. A dúvida, ficar em cima do muro, é aí o seu inferno. Se você deseja sair do inferno que se encontra a tua vida, né? O inferno, ponto de vista interessante. No olho do furacão, se você continua indecisa, um pezinho lá, outro cá, nem lá nem cá, o que eu faço daqui, rarará, a indecisão te mantém aí, tá bom? Aí, olha que interessante, né? Napoleão Hill conhecia os 17 princípios da realização pessoal, mas não sabia como aplicá-los. Sem saber, estava encarando uma daquelas emergências da vida que o senhor Carnegie havia falado para ele, situações em que os homens muitas vezes descobrem os seus outros eus. Olha, eu não sei como que vocês estão aí, mas desde que eu comecei a leitura, eu não sei se vocês vão ver meus pelinhos, eu tô inteira arrepiada, inteira, tá subindo um arrepio assim, ó, da sola dos meus pés que vai subindo e vem até nos meus braços, nos meus antebraços. Tipo, gostoso, leve, sei lá, tá um campo bom. Devem estar surgindo consciências aí para vocês, ou ressonâncias, identificações, né? Aí ele fala assim, ó, meu estresse era tão grande que em nenhum momento me ocorreu sentar, analisar a sua causa e procurar a sua cura. Ele estava com uma sobrecarga de estresse tão alta que em nenhum momento passou pela cabeça dele que tal sentar, pausar, relaxar, respirar.
analisar a causa daquilo tudo e buscar a cura. Buscar a cura. Porque se precisa mudar algo, aquilo só vai ser mudado se for curado, certo? E aí, então, ele entra no próximo subtítulo lá. Derrota é convertida em vitória. Derrota é convertida em vitória. Aí, uma tarde, tomei uma decisão. Puf, grifei aqui, decisão. Se a pior doença é a indecisão, numa bela tarde, ele tomou uma decisão que o ajudou a sair daquela situação. Eu tinha um sentimento de que o que eu realmente desejava era sair para os espaços abertos do país, onde parecia respirar fresco, ar fresco e principalmente pensar. Aí ele começou a caminhar e já havia percorrido mais ou menos 7 ou 8 milhas quando de repente me vi parado. Por muitos minutos fiquei ali, como se estivesse com os pés colados. Tudo na minha volta tornou-se escuro. Ó, o download que ele estava recebendo. Eu podia ouvir o som estridente de alguma forma de energia que estava vibrando em uma frequência muito alta. Gente, ele andou, 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 caminhou, 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 respirou, 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 foi tomando aquele ar. De repente, tudo tornou-se escuro, ele ficou parado e, de alguma forma, um som estridente de alguma energia muito forte vibrando, numa frequência muito alta. Então, os meus nervos se aquietaram, meus músculos relaxaram e uma grande calma tomou conta de mim. A atmosfera começou a clarear e, enquanto isso ocorria, recebi um comando do meu eu interior que veio na forma de um pensamento, tão perto quanto eu posso descrevê-lo. Então, ele ouviu uma voz interior dele, tá bom? Gente, isso aqui não é ficção, tá bom? Isso aqui não é ficção. Isso aqui é verídico. É a história de Napoleão Hill, a vida dele, as pesquisas dele. Isso aqui, de fato, aconteceu com ele, tá certo? Não é nada inventado. E aí ele vai descrever então para gente. O comando dessa voz interior era tão claro e distinto que não havia meios de eu não entendê-lo. Na essência, ele disse: estão preparadas aí? Chegou o momento de você completar a filosofia de sucesso que você começou seguindo a sugestão de Carnegie. Volte para casa de uma vez por todas e comece a transferir os dados que você juntou da sua própria mente, transformando-os em manuscritos. O meu outro eu havia acordado. Aí ele fala: o meu outro eu havia acordado. Por alguns minutos permaneci aterrorizado. Essa experiência não era parecida com nada que eu houvesse experimentado antes. Eu virei e caminhei rapidamente até chegar em casa. Quando eu me aproximei de casa, eu vi meus 3 filhos olhando pela janela para as crianças do vizinho que estavam decorando uma árvore de Natal. Então me lembrei que era véspera de Natal. Para completar, me dei conta, com um sentimento de pura tristeza, tal qual eu jamais havia experimentado, de que não haveria árvore de Natal na nossa casa. O olhar de desapontamento no rosto das minhas crianças me fez lembrar desse fato com muita dor. Eu entrei em casa, sentei em frente à minha máquina de escrever e comecei, de uma vez por todas, a transcrever todas as descobertas que eu havia feito relacionadas às causas de sucesso e fracasso. No instante em que coloquei a primeira folha de papel na máquina, fui interrompido pelo mesmo sentimento estranho que havia me ocorrido algumas horas antes. E este pensamento passou de forma muito clara na minha mente. Missão de vida. Olha o que veio para ele, o outro eu estava dizendo para ele. A sua missão de vida, a sua missão nesta vida é completar a primeira filosofia de sucesso e realização pessoal. Então, Napoleão Hill, a missão de vida dele tornou-se completar a filosofia do sucesso e da realização pessoal. Você tem tentado em vão escapar da sua tarefa.
cada esforço trazendo fracasso para você. Cada vez que ele tentava fugir dessa missão, mais fracasso ele encontrava. O que eu faço da minha interpretação é que mais pesada a vida dele se tornava, porque ele não estava indo de encontro com a verdade dele. Ele não estava indo de encontro com a missão, ele estava fugindo da verdade, fugindo da missão. Quanto mais ele tentava escapar disso, mais fracasso ele experimentava, mais pesada a vida dele, mais truncada, né? Mais emaranhada a vida dele se tornava. E o outro eu continuou falando para ele: ó, você está procurando pela felicidade. Aprenda esta lição de uma vez por todas. Você somente achará a alegria ajudando outros a encontrá-la. Nós, você só ajuda, vocês, nós, gente, nós só encontramos a verdadeira alegria quando a gente ajuda os outros a encontrar também. Quando nós nos tornamos um canal de contribuição, o servir. Você tem sido um estudante teimoso. Ó, a voz interna da cabeça dele. Você tem sido um estudante teimoso. Você tinha que ser curado da sua teimosia por meio de desapontamentos sucessivos. Então, esses desapontamentos sucessivos estavam vindo também, ao mesmo tempo, trazer um aprendizado para ele, uma cura. Na nossa maior dor reside a nossa maior cura. Tá bom? Então, o outro eu ficou falando para ele, né, que ele tinha que se curar dessa teimosia e dentro de poucos anos o mundo todo começará uma experiência na qual milhões de pessoas que necessitam desta filosofia terão acesso a ela, justamente devido a esse direcionamento que você recebeu para completá-la. A sua grande oportunidade de achar a felicidade prestando um serviço útil terá chegado. Vá trabalhar e não pare até que você tenha completado e publicado os manuscritos, manuscritos que você começou. E aí, então, ele fala: eu estava consciente de ter chegado ao final do arco-íris da vida. E estava feliz. Então, ali ele começou a ficar feliz, beleza? E dali escreveu os manuscritos dele. Mas a dúvida aparece. É o próximo bloco aqui. A dúvida aparece. O feitiço, aí ele coloca entre aspas, o feitiço, se é que essa experiência pode ser assim chamada, passou. Eu comecei a escrever e pouco depois fui sugestionado pela minha razão e pensei que talvez eu estivesse entrando numa missão estúpida. A ideia de que um homem que estava em plena depressão e praticamente falido, gente, presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Olha, esse livro eu me emociono, eu tenho vontade de chorar quando eu leio esse livro. Olha isso. A voz interna, sábia, a voz sábia dele, o consciente dele, o eu interior, a intuição, o que vocês cada uma sentia aqui, passou e ele começou a dar ouvidos para outras vozes internas. Quais outras vozes internas? Os pensamentos sabotadores. O sabotador dele veio dizer para ele que quem é você, basicamente assim, quem é você na fila do pão, se você está depressivo e quase falido para vir falar de realização pessoal, sucesso. Um homem em plena depressão e praticamente falido pudesse escrever uma filosofia de sucesso pessoal me parecia tão fantasiosa que eu ri vigorosamente e acabei dando gargalhadas. Tipo, aquilo é como se fosse uma piada, né? Me arrumei na cadeira, passei os dedos pelo meu cabelo e tentei criar um álibi que justificaria minha própria mente que eu deveria tirar o papel da máquina antes mesmo de começar. Mas a vontade de continuar era mais forte do que o desejo de desistir.
e eu acabei me reconciliando com a minha tarefa e segui em frente. Vocês imaginam se o Napoleão Hill tivesse desistido? Se ele tivesse dado voz, margem para a voz sabotadora dele comandar a vida dele, ele nem seria o Napoleão Hill que a gente conhece, né? Nem seria. Então, o que ele fez? Se arrumou, respirou, a vontade dele. Qual a vontade dele? A vontade mais intrínseca dele de concluir aquele trabalho era maior que a vontade de desistir. Então, ó, consciência, vontade, coragem. O que o Sr. Carnegie falou para ele? Que somente um homem com muita coragem concluiria um trabalho daquele. E ele despertou uma consciência nova. A vontade dele de fazer aquilo acontecer era maior do que a vontade de desistir, e ele usou da coragem, tá? E tomou uma decisão, certo? Porque isso aqui faz a nossa escolha. Os primeiros passos para uma escolha é esse, uma nova escolha, uma decisão que pode mudar a tua vida. Uma nova consciência, vontade e coragem. Então vamos lá. Olhando para os eventos passados, agora sob a ótica de tudo o que aconteceu, posso ver que essas pequenas experiências de adversidades pelas quais passei foram entre as mais enriquecedoras e lucrativas de todas as minhas vivências. Elas, na verdade, foram bênçãos que me forçaram a continuar um trabalho que finalmente me trouxe uma oportunidade para fazer mais útil ao mundo do que eu jamais teria sido caso tivesse sido bem-sucedido em qualquer plano ou objetivo anterior. Qualquer plano ou objetivo anterior dele, que ele estava sendo bem-sucedido financeiramente, mas que ele não estava contente, tudo isso, todas as adversidades para ele foram bênçãos. Ele reconheceu, nesse momento, ele reconheceu que toda aquela adversidade, por trás de tudo aquilo, haviam bênçãos disfarçadas, tá bom? Por trás de todo desafio existe um benefício equivalente, tá? E aí, o que vocês estão colocando aqui? Gratidão por relembrar estes pilares. Eu trabalho esses pilares, que são 6 pilares do relacionamento íntimo dentro das mentorias, né? Daí a Lucileia participou da mentoria, do resgate das famílias por meio do amor, já participou de várias coisas comigo, né? A Leia, mas é isso, gente, tá? Gratidão aqui, Leia. Então, vamos lá. Por quase 3 meses, eu trabalhei nesses manuscritos, finalizando-os durante o começo de 1924. Assim que os completei, me senti novamente compelido a voltar ao grande jogo dos negócios americanos. Sucumbindo ao meu desejo, ele comprou a Faculdade de Negócios Metropolitana em Cleveland, Ohio. E aí ele começou os planos para aumentar a capacidade lá da universidade. E aí, enfim, dobrou os números, considerou o melhor momento que aquela universidade já havia vivido, tá? Então ele começou novamente o sucesso financeiro nos negócios lá. Novamente, o germe do descontentamento começou a se fazer sentir em meu sangue. Germe do descontentamento, eu vou até gostei desse negócio. Germe do descontentamento começou a se fazer sentir em meu sangue. Mais uma vez, eu sabia que eu não poderia achar felicidade neste tipo de empreendimento. Eu repassei o negócio aos meus sócios e fui para a plataforma de palestras, falando sobre a filosofia de realização e sucesso pessoal. Uma noite eu estava marcado para ele palestrar daí, lá numa cidade em Ohio. O destino, ou o que quer que algumas vezes parece moldar o futuro dos homens, não importasse o quanto eu tentasse lutar contra ele,
novamente me colocou cara a cara com uma nova e muita dolorosa experiência. Agora, gente, o que acontece? Ele ouviu o outro eu, ele fez os manuscritos, só que ele voltou para o antigo eu. Ele continua fazendo, ele finalizou o manuscrito, se deu bem lá e voltou para o jogo anterior que ele já fazia. E aí, novamente, a vida fez o quê? Colocou ele diante de outro fracasso, outra experiência ainda mais impactante na vida dele, tá bom? Porque até aqui ele ainda não tinha ido entrevistar o diabo, tá bom? Isso aqui é só o início para vocês entenderem da onde que surgiu a tal da entrevista com o diabo e da onde é que nós vamos aprender a ser mais esperto, tá? Que os nossos medos, os nossos problemas, com as nossas limitações. Eis que o diabo idealizado, né, pelo homem, seja qual for a figura de diabo que você tenha, na verdade o diabo aqui é o medo, a limitação, os bloqueios, os problemas, a dor, o sofrimento, essa mentirada toda que a gente vive, essa matrix que a gente vive, essas manipulações de rádio, TV, internet hoje em dia, tá? Tudo que faz a gente ir para o rebanho e andar lá com a manada, o efeito manada, tudo isso obra aqui de manipulação. Então ele não tinha ainda ido falar, agora é que o outro eu vai chegar com tudo, tá bom? E aí ele vai contar a experiência, então, ele se envolveu com Dom Mellet, ele era responsável pela publicação de um jornal lá, tá bom? E essa pessoa, ele ficou interessado na filosofia de realização e sucesso pessoal da palestra dele que ele tinha feito na noite anterior. E aí eles fizeram um acordo. Então, teve lá um network, né? E ele fechou parceria, num acordo de parceria, que era para ter acontecido no dia 1º de janeiro seguinte. Só que aí o que acontece? Esse senhor Mellet, ele foi morto, ele foi assassinado por uma figura carimbada do submundo. E um policial de Canton, então ele foi assassinado, teve um crime lá. E ambos envolveu policial, tinha umas coisas acontecendo lá, e eles foram sentenciados à prisão perpétua. E por que ele foi assassinado? A pessoa que o Napoleão Hill tinha se associado numa parceria. Olha o que aconteceu na vida do Napoleão. Esse senhor Mellet, ele foi assassinado porque ele estava expondo em seu jornal uma ligação entre os bandidos e alguns membros da polícia. E o crime foi um dos mais chocantes, que é a era da proibição. Existiu uma era da proibição lá. Foi um dos crimes mais chocantes. Só que o que acontece? Na manhã seguinte desse assassinato, o telefone do Napoleão Hill tocou, eu estou resumindo aqui para vocês, tá? E uma pessoa desconhecida alertou ele que teria uma hora para sair, que ele tinha uma hora para sair da cidade, que ele poderia sair voluntariamente, mas se ele demorasse mais tempo, dentro de uma hora, ele estaria dentro de um caixão. Ou ele saía, foi bem assim, ou você sai, ou daqui uma hora você vai estar dentro de um caixão. Porque aquela associação dele com o senhor Mellet havia aparentemente sido mal interpretada e os assassinos lá, de certo, acreditavam que ele estava conectado de alguma forma à exposição entre polícia, essas coisas todas que tinham sido reveladas, tá bom? E aí, então, ele não esperou nem dar uma hora. Imediatamente ele entrou no carro e foi para casa de parentes numas montanhas, no oeste da Virgínia.
Aí ele ficou lá até que os assassinos tivessem aí, foram encontrados e aí realmente foram presos, tá bom? E aí essa experiência veio dentro da categoria descrita pelo senhor Carnegie como uma emergência que força os homens a pensarem. Aí, pela primeira vez na vida, eu conheci a dor do medo constante. Nesses tempos que ele ficou, porque não foi rápido assim, né? Encontrar os assassinos, desvendar crime, arará, sentença, prisão perpétua. Ele ficou lá um tempão. E aí, nesse tempo, ele conheceu a dor do medo constante. E aí, a mente dele havia sido preenchido com dúvida e indecisão e um medo que parecia impossível de remover. Ele ficou escondido, não deixava a casa à noite. Quando saía, ele saía armado. Se algum automóvel parasse em frente à casa dele, tipo assim, o tempo todo ele falava: alguém vai vir me achar, eu vou ser descoberta aqui e vão vir me matar. Tipo coisa de filme mesmo, né? Mas aconteceu com ele. Aí, depois de alguns meses convivendo com esse tipo de experiências, meus nervos começaram a sentir. A coragem sumiu. A coragem sumiu por completo, assim como a ambição que eu tinha em meu coração durante os longos anos de trabalho partiu. Passo a passo me senti caindo num estado de total letargia, da qual eu temia que jamais conseguisse emergir. O sentimento deve ter sido o mesmo que aqueles que pisam na areia movediça. E aí, quanto mais esforço você faz para sair daquilo, mais você se afunda. O medo é uma areia movediça. Ah, eu grifei isso aqui, ó. O medo é uma areia movediça. Eu vou até escrever aqui. Olha isso. O medo é uma areia movediça que se retroalimenta. Ó, coloquei lá no chat para vocês. O medo é uma areia movediça que se retroalimenta. Se a semente da insanidade Se a semente da insanidade estivesse presente na minha constituição física, certamente ela teria germinado durante esses meses, subsistindo como um morto-vivo. Indecisão completa, sonhos irresolutos, dúvidas e medo, era tudo que a minha mente experimentava dia e noite. A emergência que eu encarei fora desastrosa, por dois motivos. Primeiro, a verdadeira natureza dessa emergência me manteve num estado de constante indecisão e medo. Segundo, esse enclausuramento forçado me deixou em estado de tensão constante. Eu tendia a me preocupar com o peso do tempo que passava. A minha faculdade da razão tinha sido quase paralisada. Eu me dei conta de que precisava trabalhar a mente para sair daquele estado mental. Mas como? Os recursos que tinham me ajudado a resolver todas as emergências anteriores da minha vida parece que criaram asas e deixaram completamente à mercê da situação. Além de todas as dificuldades que eu estava enfrentando até esse momento, outra situação que parecia mais dolorosa que todas as outras combinadas surgiu. Era a tomada de consciência de que eu havia gastado a maior parte dos meus últimos anos em busca do arco-íris, procurando aqui e lá pelas causas do sucesso e me achando agora, nesse exato momento, mais fraco e incapacitado do que qualquer uma das 25 mil pessoas as quais eu havia julgado como sendo fracassado. Esse pensamento era quase enlouquecedor. Além disso, era também extremamente humilhante. Gente, olha que perturbação que ele estava passando, humilhação, ele se sentia humilhado, descrédito, né, descrente. Eu estava palestrando por todo o país, em escolas e faculdades, tentando contar às outras pessoas como aplicar os 17 princípios do sucesso, enquanto aqui estava eu, incapaz de aplicá-los a mim mesmo.
Estava certo de que nunca mais poderia encarar o mundo com um sentimento de confiança. Toda vez em que me olhava no espelho, eu notava uma expressão de desgosto e frequentemente disse coisas ao homem no espelho que não devem ser escritas. Ah, tá. Frequentemente ele se olhava no espelho e ele dizia coisas para ele, para aquela imagem refletida no espelho, que não devem nem ser escritas. Eu havia começado a tomar o lugar na categoria dos charlatões, que oferecem aos outros um remédio para a cura que eles não conseguem aplicar com sucesso a si mesmos. E aí a experiência destruíra qualquer tipo de iniciativa que ele havia tido. Ele sentiu uma influência de tal modo depressiva que tudo parecia um pesadelo. Ele estava vivo, poderia se mover, mas não conseguia pensar num único movimento por meio do qual ele pudesse continuar a procurar a meta que ele tinha estipulado para ele mesmo, baseado lá na sugestão do Carnegie, tá bom? Ele ficava o tempo todo pensando nas palavras do Carnegie também. Ele estava rapidamente se tornando indiferente, não apenas a si mesmo, mas pior ainda, começava a se tornar mal-humorado, irritado, até mesmo com as pessoas que haviam oferecido abrigo para ele. Encarei a maior emergência da minha vida. A menos que eu tenha passado por uma experiência similar, você não consegue imaginar como eu me senti. Tais experiências não conseguem ser descritas. Para serem entendidas, devem ser sentidas, né? Se faz sentir, faz sentido, né? Tá bom, tá bom. Eu vou terminar rapidinho, a gente já está no nosso horário, mas eu vou terminar rapidinho aqui uma parte, tá bom? É... Aí, numa certa noite, ele resolveu sair caminhar de novo. Aí ele começou a dar voltas no edifício que ele estava, tentando forçar meu cérebro confuso a pensar com clareza. Aí ele fala assim, ó, eu devo ter dado centenas de voltas ao redor do prédio. Aí ele fala, enquanto eu caminhava, eu repetia constantemente para mim mesmo, existe uma saída e eu vou achá-la antes de voltar para casa. Existe uma saída e eu vou achá-la antes de voltar para casa. Eu devo ter repetido essa frase 1000 vezes. Além disso, eu estava decidida a fazer exatamente o que eu estava dizendo a mim mesmo. Ele estava desgostoso, mas ele estava ensaiando. Ele fala que ele estava ensaiando uma esperança de salvação. Então, como um raio que cai de um céu claro, uma ideia explodiu na minha mente, com tal força que o impulso dessa ideia fez com que meu sangue subisse e descesse pelas minhas veias de forma abrupta, né? Nossa, ele começou a se sentir vivo, expandiu, expandiu, expandiu. Ele começou a sentir todas as células, moléculas dele ali. Aí veio a voz. Este é o seu período de teste. Você foi reduzido à pobreza e humilhado para que pudesse ser forçado a descobrir o seu outro eu. Você está no período de teste. Tem mais alguém aqui que talvez esteja passando por períodos de teste? Que talvez esses períodos de teste na vida tá fazendo, forçando você a expandir a tua consciência e encontrar o seu outro eu, que esse outro eu é o seu novo eu. Eu, Cláudia colocou ali, pela primeira vez em anos, isso aqui já, gente, isso aqui já tinha se passado um tempão, tá? Desde o episódio que ele teve que fugir.
Pela primeira vez em anos, eu recordei o que o senhor Carnegie dissera sobre esse outro eu. Eu lembrei que ele havia dito que eu descobriria esse outro eu no final do meu trabalho de pesquisa das causas do fracasso e do sucesso. E eu recordei que ele disse que a descoberta viria numa situação de emergência. Tá bom. Aí ele continuou caminhando. Ele continuou caminhando ao redor da escola, só que agora ele estava flutuando. Inconscientemente, parecia saber que ele estava para ser liberado da prisão que ele havia feito a si mesmo. Então, lá dentro, de alguma forma, ele sentia que ele estava prestes a se libertar da prisão que ele mesmo tinha colocado para ele. A partir desse momento, me dei conta de que essa grande emergência havia me trazido uma oportunidade, não somente para descobrir o meu outro eu, mas também para testar a eficácia da filosofia de sucesso que eu havia ensinado a outros como sendo algo palpável e realizável. Brevemente eu saberia se ela funcionaria ou não. Tomei a decisão, ó, de novo a decisão aqui, hein? De novo ele tomou uma decisão. Tomou uma decisão de que se ela não funcionasse, ele queimaria todos os manuscritos e nunca mais se sentiria culpado por tentar provar aos outros o que eles eram. Como que o Napoleão Hill? Napoleão Hill nos ensina que nós somos os mestres dos nossos destinos, os capitães das nossas almas. Então, tudo que ele sempre ensinou, que vocês são as mestras dos destinos de vocês, as capitãs das suas almas, que nós podemos co-criar a nossa vida, que nós somos as criadoras da nossa realidade. É isso que ele ensinou a vida toda. Ele disse que se aquilo não desse certo, ele ia queimar tudo e ele não ia nem se sentir culpado. Mas continuou, né? Aqui ele foi tomando novas consciências, tá bom, gente? Ó, tomada de consciências, novos pontos de vista. A lua cheia estava recém cobrindo o topo da montanha. Eu nunca havia visto brilhar tão intensamente antes. Enquanto eu estava contemplando, outro pensamento cruzou a minha mente. Outro pensamento. A voz, né? A voz do outro eu. Você tem mostrado às outras pessoas como dominar o medo e como sobrepujar as dificuldades que surgem nas emergências da vida. De agora em diante, você pode falar com autoridade, porque você está a ponto de superar as suas próprias dificuldades, com coragem e objetivo, resoluto e destemido. Então, ele ouviu a voz da consciência dele, a voz do outro eu, dizendo: você está prestes a concluir, a superar toda a tua dificuldade, com coragem, com um objetivo, né? Ele fala, ele vai ensinar a gente aqui, é o propósito definido. Ele vai falar aqui. Nós vamos aprender os princípios aqui dentro do livro. Um deles é o propósito definido. Vocês têm propósito definido na vida de vocês? Vocês têm um objetivo? Qual o objetivo? Qual a visão de futuro de vocês? A gente precisa ter uma visão de futuro, uma visão muito clara de como a gente deseja que seja a nossa vida, não como ela está agora. Como você gostaria que fosse a sua vida? Como você deseja que estivesse vivendo a tua vida nesse momento? E aí você começa a ter um objetivo claro, uma visão clara de como é esse futuro, tá? Mas não com base na realidade que está se apresentando, porque vocês viram quantos pensamentos sabotadores? A síndrome da impostora. A síndrome da impostora falou várias vezes pro Napoleão Hill, várias vezes que ele era um charlatão. Quem era ele para falar sobre sucesso, fracasso, sobre tal, 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 se ele estava numa M, né? Mas ele, de alguma forma, ele acreditava lá no fundo dele, ele acreditava que não podia ser em vão.
todo o trabalho, toda a pesquisa, tudo que ele ensinava, né? Aí, tá bom. Com esse pensamento veio uma mudança na química do meu ser, que me elevou a um estado de euforia. Veio a alegria, né? Veio a alegria. Meu cérebro começou a clarear e o estado de letargia começou a passar. E a razão dele começou a trabalhar novamente. Por um breve momento, ele estava feliz pelo privilégio de ter passado por longos tempos de tormento. Já que a experiência me ofereceu a oportunidade de testar a eficácia dos princípios de sucesso que ele vinha. Então, assim, ele foi o ambulatório. Agora, a pesquisa dele teria tão mais força, porque ele pôde experimentar nele. Ele se transformou o ambulatório dele de teste. Ele conseguiu extrair a bênção. Ele conseguiu ter gratidão. Gente, ele conseguiu ter gratidão por todo o desafio, toda a tormenta que ele estava passando. Quando ele conseguiu extrair, reconhecer e agradecer ao ponto de ser feliz por ele ter passado por tudo aquilo, é aí que ele encontrou a bênção disfarçada. Olha isso. Quando esse pensamento surgiu, eu parei, ele uniu os pés dele, saudei, ó, ele fez isso aqui. Aí ele fala, eu não sabia o que ou quem. Ó, a gratidão. Ele estava honrando e agradecendo toda a história dele, tudo que ele tinha passado. E ele ficou ali rigidamente em estado de meditação por alguns minutos. Isso parecia uma atitude boba, mas enquanto ele estava lá de pé, naquele estado, honrando e agradecendo tudo, sem excluir nada, sem rejeitar, sem resistir, ele parou de resistir, de reagir ao que estava acontecendo. Quando ele ficou ali, outro pensamento cruzou na mente dele em forma de uma ordem, que era tão breve e instantânea quanto uma ordem dada por um comandante militar a um subordinado. Veio uma ordem, foi imperativo, tá? A ordem dizia: amanhã entre no seu carro e dirija até a Filadélfia. Lá você receberá ajuda para publicar a sua filosofia do sucesso. Porque agora ele precisava publicar a filosofia de sucesso dele. Isso ia custar 25 mil dólares. Só que ele tinha $0, né? Ele não tinha o dinheiro, mas ele veio e recebeu essa ordem. Vá até a Filadélfia, lá você vai receber ajuda. E ele não tinha nenhuma explicação, nada para aquele tipo de ordem. Então, logo eu recebi, caminhei de volta para casa, fui para a cama, dormiu profundamente, com uma paz de espírito. E quando ele acordou de manhã, ele levantou da cama e começou a fazer as malas e foi para Filadélfia. Né? A gente recebe informação, a gente recebe mensagem e a gente, ai, será que eu tô louca? Ai, será que é isso mesmo? A gente fica duvidando daquilo. A gente fica duvidando daquilo. Anotem aí para vocês, sério. A vida é eterna. Anotem isso. A vida é eterna. Eu sou um instrumento. Estou recebendo mensagens e o universo é abundante. Quando nós estamos no caminho do despertar de uma nova consciência, gente, a gente o tempo todo recebe mensagens, a gente recebe informações. O universo é abundante. Nós estamos recebendo informações, mensagens. Nós somos instrumentos. A vida é eterna. A vida é eterna. Não está no livro isso não, tá? É coisa que eu anoto nos meus caderninhos, tá bom? É anotação minha. A vida é eterna
Eu sou um instrumento, estou recebendo mensagem, o universo é abundante. Então, nunca deixe as condições externas afetarem vocês. Nunca deixem as condições, as circunstâncias externas te afetarem. Você não é os seus problemas. Você não é os seus erros. Você não é os seus problemas. Você também não é os seus acertos. Qual é esse novo eu que você ainda não se permitiu acessar na inteireza? Na inteireza. E aí ele foi. Ele foi, eu não vou contar aqui a história. Ele foi e ele encontrou a pessoa que ia bancá-lo para realmente publicar os livros dele, tá bom? Ele precisou pedir US$ 50 emprestado para o cunhado dele. Gente, ele pediu, Lucileia, eu já libero aqui para você, tá? Só para eu concluir aqui, eu já libero. Ele precisou pedir dinheiro, US$ 50 emprestado para o cunhado dele, para ele conseguir fazer a viagem, tal, enfim. E aí o meu outro eu assume o comando. Parti com a minha cabeça me dizendo que eu era um idiota. Olha isso. A mente sabotadora dele o tempo todo estava lá dizendo para ele: você é um idiota. E o outro eu dele, a mente sábia, a mente consciente dele dizia: ficava ordenando, né? Desculpa, o outro eu dele me ordenando a ignorar o desafio e seguir as instruções. O outro eu, a mente sábia, a mente consciente, ficava o quê? Silêncio, 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 silêncio. Silêncio, essa voz sabotadora. Silêncio. E ele foi e se dirigiu a noite inteira e ele chegou. E aí ele foi. Era para ele se hospedar no hotel mais chique da cidade. Não era para ele procurar uma pensão. E ele foi recebendo as informações. O outro eu estava determinado a me tirar do complexo de inferioridade que eu havia desenvolvido. Ele desenvolveu um complexo de inferioridade. E aí era para ele se hospedar num hotel mais chique da Filadélfia. Só que, gente, ele foi com US$ 50, mas ele obedeceu a ordem. Ele tinha que aquilo, por que que ele obedeceu? Ele sentiu vivo, ele sentiu alegria, ele sentiu a expansão, ele sentiu o sangue fluindo por todas as veias dele, não dava para negar aquilo. E ele foi seguindo as ordens. E aí ele fala: eu recebia ordens estranhas de uma fonte estranha, que ele nem sabia o que era aquilo, mas ele estava indo. Aí ele estava no comando do outro eu. E aqui eu grifei assim, ó, medo versus fé. Medo versus fé. Medo versus fé. De agora em diante, você deve saber que duas entidades ocupam seu corpo. Duas entidades similares ocupam o corpo de cada ser vivente do planeta Terra. Uma dessas entidades é motivada e responde pelo impulso do medo. A outra é motivada e responde ao impulso da fé. Por mais de um ano, você foi conduzido como um escravo pela entidade do medo. Há 2 noites, a entidade fé assumiu o controle do seu corpo físico. E a partir daquele momento, nossa, eu estou muito arrepiada. E a partir daquele momento, você foi motivado pela entidade fé. Por mera conveniência, você pode chamar essa entidade fé de seu outro eu. Ela não conhece limitações. A fé inabalável, a autoconfiança, não conhece limitações, não tem medo e não reconhece a palavra impossível. Nada é impossível para a entidade fé, que é o seu outro eu. Você foi
eu escrevi aqui, ó, top. Eu escrevi na lateral do livro aqui, top, top, top. Eu tenho que ler isso aqui para vocês. Você foi direcionado a selecionar esse ambiente de luxo em um bom hotel como um meio de desencorajar o retorno da entidade medo. Esse antigo eu, motivado pelo medo, não está morto. Ele simplesmente foi destronado. E ele o seguirá onde quer que você vá, esperando uma oportunidade favorável para tomar conta de você novamente. Ele somente pode tomar o controle de você por meio dos seus pensamentos. Se você pensa demais, você está fedendo. Não é assim que o Gary Douglas nos ensina? Gente, pelo amor de Deus, esses pensamentos de vocês cheios de sabotador aí, que vocês chamam de razão, não é razão. Não é a razão, é mente sabotadora. Se vocês ficarem dando ouvidos para essa mente sabotadora, vocês vão viver paralisadas, tá? E é isso que ele estava recebendo de informação. E porque o medo nós nunca vamos nos livrar do medo. Nós nunca vamos nos livrar dos nossos sabotadores. A gente tem que aprender a silenciá-los, como ele trouxe aqui, a destroná-los. Vamos destronar. Nós somos as rainhas, as donas do trono. Ocupar o nosso lugar. Então, lembre-se disso e mantenha as portas da sua mente hermeticamente fechada contra todos os pensamentos que procuram limitá-lo de qualquer maneira e assim você estará a salvo. Não se permita preocupar-se com o dinheiro que você precisará para essas despesas imediatas. O recurso virá a você no momento em que você precisar dele. Agora vamos aos negócios. Antes de qualquer coisa, você deve saber que a entidade fé, que agora está no comando do seu corpo, não faz nenhum tipo de milagre. E também não trabalha em oposição a nenhuma lei da natureza. Enquanto ela estiver no comando do seu corpo, ela o guiará sempre que você a chamar, por meio de impulsos que vão cruzar a sua mente e por todo o teu corpo e vai ajudar você a realizar os seus planos de maneira lógica, natural, conveniente possível, tá? Acima de qualquer coisa, tem este fato claramente fixado, que o seu outro eu, gente, olha isso aqui, o seu outro eu não fará o trabalho por você. Ele somente o guiará inteligentemente no caminho para você conquistar todos os seus objetivos e desejos. Esse outro eu o ajudará a transformar todos os seus planos em realidade. Além disso, você deve saber que ele começa sempre com o seu maior ou mais pronunciado desejo. Então, não é só a fé. A fé, a entidade fé, o outro eu, que não tem medo, que nada é impossível, é o que manda a mensagem. Você recebe as mensagens, as informações. Porém, não faz milagre sozinho. Porque esse outro eu não vai fazer o trabalho por vocês. Vocês é que precisam entrar em ação. Vocês precisam se tornarem autorresponsáveis pela vida de vocês. Olhei em volta do quarto. Tá bom, ele fala um monte de coisa aqui, daí coragem e fé. Agora eu grifei, coragem e fé. Olhei em volta do quarto, pisquei os olhos para ter certeza de que eu não estava sonhando, levantei, caminhei até um espelho, olhei para mim de perto. A expressão do meu rosto havia mudado de dúvida para coragem e fé. Não havia mais qualquer sinal de dúvida na minha mente, visto que o meu corpo físico estava sob uma influência muito diferente daquela que havia sido destronada 2 noites antes. Tá certo? E aí, a gente, no nosso próximo, um novo mundo se revela para mim.
Então, eu vou sentir vontade, gente, de até o nosso próximo encontro, que é na terça-feira, enviar em áudios para vocês. Que vocês viram como é extenso? Era para ser meia hora, a gente já está 1 hora aqui, ó, 1 hora e 5, né? Então, é extenso porque é profundo, né? Então, eu vou adiantar o nosso Clube do Livro enviando em áudios, como eu fiz ontem, até terça-feira que a gente se encontrar, tá bom? Porque, assim, tem muita riqueza pura que tem nesse livro, né? Lucileia estava com a mão erguida, quer falar? Quem mais quer trazer alguma contribuição rapidinho para a gente aqui, então? Bom dia. Não, Paty, eu só queria que tu repetisse a última frase que você colocou. Nunca deixe que condições externas. Aí eu não consegui terminar. Ai, meu Deus, eu falo as coisas no meio, no flow, né? Tá Ah, mas tudo bem, o que eu eu falo é segui. assim, ó, que nunca deixe as suas condições externas afetarem você. A gente não pode deixar as condições externas e as circunstâncias que a gente está vendo na nossa realidade afetar a gente, né? Nunca deixe de ser afetada por isso, porque não são as circunstâncias que te definem, tá bom? Não são as circunstâncias que nos definem, ou o ambiente externo que nos define, ou a circunstância que a gente está vendo fora, mas as nossas decisões, as nossas escolhas e as nossas decisões é que nos definem.